Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho do Plano Maior. Eu e o meu amigo Carlos estamos aqui com vocês neste final de domingo. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Silvana. Tudo bem? Me ouve bem, Carlos? Tudo bem? Ouço sim, está ótimo. Ótimo, sua voz também. Como vocês estão? Eu Vamos estou esperar o pessoal. maravilhosamente bem. Eita, coisa boa. Vamos esperar os nossos amigos entrarem. Nesse primeiro domingo do ano que faz um pouquinho de frio. Não chega nem a ser um frio ainda, né? Mas já dá uma acalmada. Pouquinho, frio tranquilo. Oi, Aparecida, seja bem-vinda. O próprio, o próprio Núcleo Espírita está aqui com a gente, dando boa noite. Vamos lá, meus amigos, vamos chegando. Hoje o tema é legal, gostoso. Qual é a lição hoje, André? Pondera sempre. 87. 87 do Pão Nosso. Oi, Edna, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Vera, tudo bem? Seja bem-vinda. Qual é a lição? Sempre. 87. Opa, 87. Oi, Cleusa, tudo bem? Boa noite, Ivete. Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Oi, Ju, tudo bem? Quanto tempo? Oi, Isabel. Vamos esperar os nossos amiguinhos chegarem. Não esqueçam de deixar os seus likes, os seus joinhas, coraçãozinhos, que isso ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Oi, Lucimar, tudo bem? Seja bem-vinda. Marisônia, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a lição Pondera Sempre, lição do Pão Nosso. Oi, doutor Reinaldo, tudo bem? Quanto tempo? Oi, Bárbara, tudo bem? Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Tudo tranquilo. Neste domingo mais friozinho, a gente vai poder dormir melhor, sem ficar esbaforido. Oi, Cláudia, como você está? Tudo bem? Ana Cláudia também, boa noite. Olha lá, hein? Estamos esperando a todos. O Claudiomir, daí passei batido por ele. Boa noite, Claudiomir. Rogério, tudo bem? Olha só, todo mundo chegando. Mas já são 8h05, né? Então tá na hora da gente começar. Ô, Renato, seja bem-vindo. Eu vou começar hoje, gente. Ô, Cabeça. Carlos Cabeça também, boa noite, seja bem-vindo.
Luciana, seja bem-vinda. Elka também. É isso aí, um friozinho gostoso, né, Elka? Mas eu vou começar hoje, gente. Antes de fazer a prece inicial, eu vou ler, né, um texto, uma parábola, né? Não chega a ser uma parábola, né? Mas é uma história para a gente pensar. Ela é atribuída, né, ao Sócrates, não aquele jogador do Corinthians, né, mas a quem deu origem ao nome do Sócrates. Né? Ela é atribuída ao filósofo Sócrates, lá da Grécia Antiga. Mestre, preciso contar algo sobre um amigo seu. Sócrates, com sua calma habitual, respondeu: Antes de me dizer qualquer coisa, permita-me aplicar os 3 filtros ao que você quer contar. O discípulo, confuso, perguntou: 3 filtros? O que é isso? O primeiro filtro é o da verdade. Você tem certeza absoluta do que vai me dizer é verdadeiro? O discípulo hesitou. Bem, ouvi de alguém, mas não sei se é totalmente verdadeiro. Entendo. Então passemos ao segundo filtro, a bondade. O que você vai me contar é algo bom sobre o meu amigo? O discípulo baixou a cabeça. Não, na verdade é algo ruim. Murmurou Sócrates. Então vejamos o terceiro e último filtro, a utilidade. O que você quer me contar será realmente útil para mim? O discípulo pensou por um momento e respondeu: Na verdade, não sei se será útil. Com um sorriso sereno, Sócrates concluiu: Se o que você quer me contar não é verdadeiro, nem bom, e muito menos útil, então por que dizer? O discípulo compreendeu a lição e se retirou, refletindo sobre o poder das palavras. E com esse comecinho, né, do Sócrates, eu peço a todos que deixemos os nossos problemas para longe desse evangelho, que deixemos os nossos problemas para fora um pouco da nossa mente, deixando a luz do Mestre Jesus, representados aqui no nosso desenho, possa entrar no nosso lar, na nossa cabeça, na nossa mente, nos acalmando hoje, nos permitindo aproveitar esse Evangelho que fazemos em comunhão com os nossos mentores do plano maior, com os nossos guias, naquele horário combinado, naquele horário religioso de todo domingo. Com os nossos corações mais acalmados, mais tranquilos, vamos pedindo então as bênçãos, vamos pedindo a autorização para começar mais um Evangelho. Que assim seja, meus amigos. Carlos, te chamo daqui a pouco no final, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos ver quem chegou aqui antes da gente começar. Cláudia, graças a Deus está tudo bem, aqui também. O Rogério, muito bem, também estou bem. Estou bem melhor, na verdade. Michele e Reinaldo, pode deixar que a gente vai fazer as vibrações. O nosso amigo Carlos vai fazê-las. Leda, boa noite. Gente, o tema hoje chama Pondera Sempre. É a lição do livro Pão Nosso, número 87. E ela tem um versículo de uma carta de Paulo a Timóteo. E o que tem nesse versículo? E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros.
Então aqui, olha que interessante. Paulo está pedindo para que Timóteo pegue as lições aprendidas de Paulo e confie a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo está pedindo para Timóteo ponderar que nem tudo é para ser dito para todo mundo, mas que nem tudo, né? Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu momento. Mas principalmente aqui Emmanuel vai explicar para a gente, né? Que não é sobre aquela semeadura geral para falar do bem, para falar da bondade e tudo mais. Mas que tem um cuidado para ser dito que nem todo mundo está preparado para ouvir tudo. Então, por isso que eu citei as 3 peneiras de Sócrates, né? Se é verdade, se é né? Se é bom e principalmente se é útil. Porque se não passar nessas 3 peneiras, não faz sentido nós dizermos. Então tem um pedaço aqui dessa lição que Emmanuel diz assim, ó: distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendemos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. E na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as agonias que sofreria. Vocês percebem aqui como o nosso maior exemplo, Jesus, tinha uma maneira de conversar com cada grupo que ele conversava? E é sobre isso que a gente vai falar bastante hoje, tá? Então, começando aqui, vamos avaliar, né, como Jesus falava. Jesus falava primeiro para as multidões. Como? Parábolas. Era sempre ensinando por parábolas. Porque as histórias eram menos adulteradas, elas tinham os ensinamentos em camadas, ou seja, a primeira camada mais superficial, falava da bondade, depois você ia entrando nessas camadas e aprendendo cada vez mais. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que quando vocês conheceram as parábolas, elas tinham um nível do nosso entendimento, e quando você vai com os anos, ouvindo outras pessoas, aprendendo mais, essas parábolas começam a ter mais camadas? Os detalhes começam a fazer mais sentido? Vocês concordam comigo? Então, para as multidões, parábolas. Quando Jesus estava falando diretamente para os apóstolos, se tinha lições mais profundas. Eram lições que eram para serem replicadas para a população. Então ele precisava ter certeza que os apóstolos entendiam. Quando a gente fala lá da transfiguração no Monte Tabor, nem todos os apóstolos foram convidados. Só Pedro, Tiago e João. Então você veja, né? A gente saiu da multidão, fomos para os apóstolos, aí vai para a transfiguração um grupo menor. Quando vamos estar na última ceia, ele pede para Judas sair. Ele espera Judas sair antes de continuar
a falar sobre a aflição, sobre a mensagem que ele tinha. Vocês reparam que isso está relacionado à prudência. Isso está relacionado a respeitar o nível de cada um. Se eu entrar numa aula de física nuclear, física quântica, vocês acham que eu vou aprender alguma coisa? Não, né? Não vou aprender nada. E sabe o que é pior? É que eu posso tirar conclusões do meio da minha cachola que não fazem sentido nenhum. Eu posso inventar coisas porque eu não entendo todas as conexões. É isso, por isso que nós temos que ter prudência com o que a gente fala. E essa prudência também está em adaptar a forma do nosso recado em relação a que a gente vai falar. A gente se preocupa muito, né? A gente conversa muito, né? Quando a gente está lá querendo ensinar, a gente fala muito assim: ah, eu gostaria de aprender desse jeito. Não é? Quantas vezes você já não pensou: ah, eu vou falar tal tema, eu gostaria de ouvir tal coisa. Mas o que a gente tem de pensar melhor é aquele grupo. Como eu falo melhor para aquele grupo? Eu posso fazer isso é fácil de entender isso. O professor da primeira série, do primeiro ano de alfabetização, é o mesmo professor da faculdade? Não, né? Então, o que hoje a gente está aprendendo sobre esse pondera sempre é a gente tomar cuidado com o que a gente vai falar com o público que a gente está falando. E o público pode ser aquele amigo que a gente, empolgado, está querendo contar sobre uma novidade que a gente aprendeu no Espiritismo. E às vezes essa nossa empolgação apenas atrapalha o momento que aquela pessoa está. Então devemos ponderar e podemos usar os 3 filtros de Sócrates para saber se aquela informação, se aquela forma de darmos a notícia, ou de cobrarmos, ou de contarmos, vai ser útil. Quando a gente começa a pensar nisso e começa a ver o mundo, né? O que a gente vai falar, preocupando-se com quem vai receber, a gente começa a mudar de patamar de comunicação. Então, essa lição do Pão Nosso, ela fala sobre a prudência, ela fala sobre evitar maledicência, porque a gente vai tomar cuidado com quem a gente está se comunicando, vai se preocupar com a verdade, vai se preocupar com o que a gente está falando. Então, quando a gente está estudando, né, sobre esta lição, né, a gente começa a ver que Cristo nos deu exemplos até da forma de se comunicar. E vamos ver que quando a gente está recebendo comunicações, né, está lendo comunicações, livros psicografados, os espíritos nobres, né, de alta luz, que estão quanto mais elevado, mais fiéis ao Cristo vão ser. Então, mais eles vão ter a comunicação de maneira seletiva em relação à nossa capacidade de entender e à nossa capacidade de ser fiel à mensagem. Porque se vocês lembram, o versículo tem uma parte importante. Confia-o a homens fiéis. Então parem para pensar aqui comigo. A gente já é fiel para ouvir as mensagens que o mestre nos mandou?
Ou ainda estamos na categoria da multidão, que só entende a mensagem de Cristo através das parábolas? Né? Então, se os espíritos superiores agem com essa prudência, né, sobre os problemas que eles identificam nas nossas vidas, sem nos acusar, sem nos dar lições exageradas, sem colocar uma verdade dolorida na nossa frente, não é legal que a gente começasse a treinar esse jeito? Se eles que já podem identificar os problemas com a visão iluminada agem com prudência, nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, entendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Então, essa pondera sempre, gente, essa lição, ela cobra de nós uma responsabilidade ao compartilhar o nosso conhecimento. E isso é engraçado se você começa a refletir. Assim, engraçado, né? É curioso. Porque a gente sempre quer aprender, né? Cada vez mais, aprender cada vez mais. E aí, quando a gente aprende, a gente fica empolgado e sai querendo falar pelos cotovelos coisas que as pessoas não estão prontas ou não estão preparadas para ouvir. E Jesus também falou sobre isso para nós, lá na parábola do semeador, quando ele cita que, né, a semente caiu numa terra, caiu na outra, caiu nas pedras. Então, gente, se a mensagem comum ainda tem de cair em terra preparada e tudo mais, pensa comigo. Se a gente vai subindo um pouquinho o nível dessa conversa, desse ensinamento, dessas lições que começam a ficar mais profundas, né? A gente vai acabar bobeando e fazendo que nem o semeador jogando em terra, em pedra, a semente. Não vai surtir efeito. Porque a gente não adequou a mensagem a quem precisa. Por isso da prudência. Né? Aí, gente, a gente tem uma diferença. A gente tem de ser fraterno com todo mundo, bondoso com todo mundo, mas o conhecimento tem de ser adequado ao tamanho da pessoa. Não adianta, né? Você não vai tocar o coração, por exemplo. Vou dar um exemplo mais absurdo aqui. Você não vai tocar o coração de uma pessoa que está pensando em suicídio falando do livro da Ivone Pereira. Aquele livro não toca o coração de quase um suicida. Ainda. Ele está começando a jornada. Você vai falar do amor, você vai falar de um monte de coisas. E aos poucos, essa pessoa vai se preparar, vai aprender e vai chegar lá. Percebe? Como que a gente vai mudando, né? A gente tem de mudar o nosso falar, os nossos ensinamentos de acordo com o público, né? E com isso a gente vai poder ser um mensageiro fiel de Jesus. Porque a gente não vai mais estar preocupado em exibir conhecimento. A gente começa a ficar preocupado em ajudar o próximo da melhor maneira possível. Né? Essas coisas fazem muita diferença. Esse toque, né? Essa diferença de adequar a mensagem a quem está ouvindo faz muita diferença.
Então, um ponto importante da lição também é nós trabalharmos para o bem de todos sem forçar o crescimento espiritual. Jesus não forçou o crescimento de ninguém. Ele deu exemplo sobre como crescer espiritualmente, como deveria ser o comportamento. O que ele fazia era, percebendo a capacidade de cada um, ele ia lá e dava a mensagem adequada àquela pessoa. Outra coisa que ele fez muito bem foi ter paciência e respeitar o tempo de cada um. Se vocês lembram, tem uma passagem de Nicodemos conversando com ele, perguntando, né, sobre a vida espiritual, e Jesus convida ele para se juntar. Mas ele não estava pronto. Então Jesus respeita. A gente é capaz de respeitar quem não está pronto? Então, gente, os ensinamentos de Jesus são pelo exemplo. Eles não são por palavras. Então, a ponderação que a gente tem de tomar cuidado aqui, né, que a gente está falando, explicando, conversando, né? Adequando, então, vamos aprender a adequar a mensagem a quem está aprendendo, ao nível de cada um, para nos tornarmos, então, discípulos fiéis. E com isso também começarmos a receber e entender melhor as mensagens que chegam para nós, que são mais profundas. Ou seja, a gente está se colocando numa posição de absorver mais conhecimento. E não adianta. Se a gente não sai do básico, não estuda, não, né? A gente não vai alcançar níveis mais profundos. Né? A gente está lá imaginando que o conhecimento espírita é uma cebola. Se a gente só fica na primeira casca, que é a reencarnação ali, descobrir que existe reencarnação, né, a gente precisa se dedicar para tirando, abrindo aquela cebola e vendo coisas cada vez mais profundas, mais importantes para nós, para cada um de nós. Então, quando eu li essa lição, né, preparando aqui para a gente conversar, eu percebi, né, que algumas coisas aqui me tocam bastante. Eu vou compartilhar com vocês. Essa parte aqui, ó. E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouvistes, confia ou a homens fiéis, que sejam idôneos. Ou seja, não gasta teu tempo com quem você não, que você percebe que não é fiel. Você pode falar da palavra de Cristo, das parábolas e tudo mais, mas não tenta subir o nível de quem não chegou lá ainda, gente. Não vá lá para a faculdade para quem está não aprendendo a ler. E por que isso é importante? Por que isso é importante para Paulo mandar até uma carta para Timóteo para falar disso? Encarecemos sim a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Um outro jeito de falar isso, gente, é assim, de uma maneira mais trivial, né? Seria assim: não discuta com
Não discuta religião com ateus. Eles não entendem. Percebe? Se você vai discutir com alguém que não acredita em Cristo, discutir, conversar, querer convencer, você não vai conseguir. E você ainda vai ficar com a cabeça cheia de coisas que não te agrega. Então existe um nível de espiritualidade que você tem que discutir com pessoas que já estão nela. Esse é o ponto. Né? É um ponto até complicado de a gente perceber, mas todos nós já passamos por isso. Quem já tentou falar de reencarnação para alguém que não acredita e ainda ficou tirando sarro da tua cara? Né? Então, meus amigos, o que eu peço para vocês todos, né, quando estiverem refletindo sobre a palestra de hoje, nessa semana e tudo assim, Jesus deu vários exemplos desse, né? Jesus falou da parábola do semeador, citou algumas vezes não dê pérolas aos porcos. O que mais é do pondera sempre do que não dar pérolas aos porcos? Né? Porque quando a gente fala, quando a gente gasta a nossa energia dando pérolas aos porcos, o que nós estamos fazendo também? Abaixando a nossa guarda. Porque a gente vai ficar frustrado, vai ver que não deu resultado, ou ainda vai ouvir alguma coisa que pode mexer com a gente, porque a gente também não é super forte, né? Então, as discussões, gente, a gente tem que saber onde entrar, né? Com quem conversar, com quem é capaz de nos entender. E para isso, né? Para a gente, né? Para a gente pensar, né? Eu tenho uma frasezinha aqui que eu gostaria de colocar, ó. Falar com sabedoria é mais do que ter conhecimento. É saber quando, como e com quem compartilhar. Isso aqui, essa frase me toca um pouco porque é saber quando, não é qualquer momento, não é quando eu quero, é quando é o momento adequado. Como, e aí a gente tem o exemplo do Jesus, né? Parábolas para a multidão, né? Escolhe os discípulos para dar cada tipo de mensagem, né? Então, e com quem compartilhar. Por isso que também as casas espíritas costumam ter cursos para a gente poder aprender, para a gente conhecer mais. E nesses cursos são faladas coisas que não são faladas na palestra comum, na palestra aberta a todos. Por que não é falado? Porque precisa de uma base. Não é porque é segredo. Isso aqui a gente não está falando de segredo. A gente está falando que tem algumas coisas que precisam ser estudadas, que precisam de um momento adequado, que precisa de uma outra base para ser compartilhada. Só isso. E aqui, compartilhando com vocês também, tem essa daqui que é ótima. A verdade é uma semente valiosa. Antes de plantá-la, conheça o solo onde ela cairá. Percebe? Lembrando lá de Sócrates, das três peneiras e tudo mais? Como que a gente sai falando sem pensar quem vai ouvir? Com algumas pessoas eu posso ser mais direto. Com outras pessoas eu não posso ser tão direto, que ela vai afastar ela. Né? Com outras, tem assuntos que vai funcionar bem, tem outros assuntos que não vai funcionar bem. Eu tenho de ter inteligência para falar adequadamente a cada público.
E por isso, gente, eu quero, antes de encerrar aqui e passar minha palavra, né, eu queria que a gente compartilhasse essa frase aqui junto, ó, que é onde cai tudo isso para mim. Todo esse do pondera sempre só funciona se eu já estou nesse processo de que para evoluir, eu já me conheço, tenho clareza sobre os meus valores, para que eu possa falar deles, ou que eu possa escolher o público que eu vou falar. Se eu ainda não tenho muita clareza, se eu ainda não tenho certeza do que eu acredito, né? Se eu ainda não me conheço muito bem, o pondera sempre fica difícil. Fica mais difícil do que já é. Né? Vocês concordam comigo? Não? Deixa eu ver se vocês concordam comigo. Deixa eu ver comentários. Não temos comentários hoje da palestra. Não sei não, hein? Acho que não concordaram. Vou tentar, então. Deixa eu só ler minha última historinha, né? Para que a gente encerre bem. Porque em muitos momentos a gente não sabe o que fazer, né? A gente não tem clareza do que fazer. O pondera sempre, o que a gente quer dizer não passa nos três crivos, né? Então, tem uma mensagem de Emmanuel que é muito gostosa de ler. Chama Em Louvor do Silêncio. Não saiba a tua mão esquerda o que deu a direita. Não se interem os teus adversários gratuitos daquilo que fazes sob a inspiração da fraternidade e da justiça. Não se informe o mal acerca do bem que praticas. Reparem, não saiba a tua mão esquerda o que deu à direita, também significa não informe o mal assim do que o bem praticas. Não invoque a leviandade ao círculo de teu dever que deve ser bem cumprido. Não busque poeira para a água cristalina. Não te associes à perturbação para a sementeira da harmonia. Jesus não se reportava somente à humildade no ensinamento a que nos referimos. Destaca também a prudência, a ponderação, assinalizando a riqueza do silêncio que nos compete usar nas menores lutas da vida, em favor do êxito das nossas próprias tarefas. Lembra-te que os problemas se estendem ao infinito. Cada ser, cada criatura, cada consciência possui necessidades diferentes entre si. A caridade para com o instrutor não é a mesma que devemos prestar ao aprendiz. E a assistência do homem enfermo não é a que nos cabe endereçar ao homem robusto. A essência do bem é uma, em suas raízes fundamentais, mas os seus métodos de manifestação variam infinitamente. Guardemos, pois, o ensinamento da mão direita, que deve trabalhar sem a intromissão da esquerda, e adotemos o silêncio por soberania, por soberana medida de equilíbrio, na sementeira de felicidade em nosso próprio benefício. Com isso, meus amigos, eu desejo a todos vocês hoje um excelente início de semana e que Jesus abençoe a todos. Carlos, muito obrigado. Excelente palestra, André. Muito boa, Obrigado. realmente elucidativa. E eu gostei muito desse quando, como e com quem, viu? Porque é como você disse, às vezes a gente tem um certo conhecimento e a gente tem aquela ânsia de colocar para a pessoa, quando ela passa alguma coisa para nós, mas nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala, porque ela está querendo saber, mas às vezes ela não está pronta para receber, né? Carlos, ela não está pronta para receber assim o que a gente já sabe. Ela está pronta para receber o que ela precisa. E a gente querendo, desculpa o termo, mas vomitar conhecimento, afasta ela da verdade. Passar os bois na frente do carro, né?
Exato. O carro na frente dos bois. Então, o principal para mim dessa palestra é respeite cada um, né? Respeite cada um. Cada um está no momento. Isso é importante, né? Sabemos que cada um está no momento. Meu amigo, boa vibrações para nós. Eu volto no final, então. Vamos sim, com certeza. Você faz a oração final, André? Pode fazer, Carlos. Eu entro só no final. Só dou Tá? tchau. Não tem problema, então. Vamos lá, meus amigos. Que nosso Pai e Mestre Jesus nos ilumine, nos abençoe, para que possamos, assim, agora doar aquilo que nós temos de melhor, o nosso amor, as nossas energias, para os nossos irmãos mais necessitados, aqueles ainda que estão longe da verdade, que ainda não se voltou seus olhos ao Pai, e amor a todos. Vibremos, então, pela paz do nosso planeta Terra, vibrando a todos os países, a todos os seus dirigentes, para que ele possa, assim, agir da melhor forma possível a todos os povos. Vibremos em especial a Ucrânia e a Rússia, que nesse momento está em guerra, ultrapassando todas as leis do nosso Pai, a lei do amor, que ele possa iluminar a todos aqueles que se encontram no campo de guerra, aos feridos, aqueles que estão partindo para o mundo espiritual, principalmente, meu Pai, aos dois dirigentes, Putin e Zelensky, que eles possam ser iluminados, meu Pai, que possam acabar com essa guerra, para ajudar todos esses nossos irmãos ucranianos, russos, e para que eles também, meu Pai, possam não angariar tantos problemas para o futuro deles. Vibremos também para Israel, para o povo do Hamas, para os Hezbollah, para que eles também, meu Pai, possam receber a sua luz, meu Pai. Principalmente o Hamas, o Hezbollah, esses nossos irmãos que se voltam, meu Pai, contra Deus, meu Pai. Mas no coração deles, na mente deles, eles estão fazendo o certo. Isso é tão difícil para eles, meu Pai querido, mas a sua luz divina possa auxiliar esses nossos irmãos. Mas principalmente Israel possa tomar a primeira atitude, meu Pai, de parar com essa guerra. Vibremos ao nosso Brasil, terra amada, terra do Evangelho, esta terra que nos recebeu com tanto carinho e amor, meu Pai, nessa nossa encarnação, vibrando a todos os dirigentes, tanto no estadual, no municipal, como federal, aqueles que foram eleitos, meu Pai, para trabalhar em prol do Brasil. Mas aquele irmão, meu Pai, que trabalhar para si ou contra o Brasil, que vós possa iluminá-lo, pois somos todos filhos de vós, meu Pai. Mas que eles não tenham força no sentido de atrapalhar a melhora do nosso Brasil. Abençoe todos os hospitais, casas santas, UTIs e isolamento, onde haja um acamado no planeta Terra, que a sua luz possa chegar a cada um deles, meu Pai, possa curar a todos aqueles que estão preparados para isso, aqueles que não têm essa posição, meu Pai querido, ainda não têm essa condição, que a sua luz possa acalmar as suas dores. Vibremos também a todos os médicos, enfermeiros, pessoal da retaguarda, cientista, pessoal de laboratório, cuidadores, irmãos que trabalham em prol de todos os doentes, meu Pai querido. Vibremos a todos os aprisionados nas delegacias, prisões e penitenciárias, vibrando primeiro, meu Pai, a todos aqueles que trabalham nesses locais, iluminando os familiares e os lares deles. Aqueles que se encontram encarcerados, muita luz, meu Pai, muita paz, muito amor a esses nossos irmãos. Que eles possam, num átimo de segundo, ver o mal que fez ao seu irmão, se perdoar, meu Pai, e cumprir da melhor forma possível as leis do homem para voltar ao seio dos seus familiares.
Vibremos a todos viciados no cigarro, na bebida, nas drogas e no sexo, meu Pai. Fortalecendo esses nossos irmãos para que eles possam, assim, se desvencilhar dos vícios, Pai querido. Em especial a sua luz, meu Pai, no centro da cidade de São Paulo, onde se encontram todos aqueles nossos irmãos viciados, meu Pai. Muita luz, meu Pai, muita paz a todos eles. Mas vibramos também aqueles que vibram, meu Pai, através dos vícios, meu Pai. Aqueles que comercializam, perdido na ganância, na ilusão, que eles também possam ser assistidos para sair desse momento antes que seja tarde demais para eles, meu Pai querido. Vibrando a todas as religiões, meu Pai, seja ela qual for, que todos os dirigentes, meu Pai, possam assim propagar o verdadeiro Evangelho de Jesus, aquele que Jesus nos trouxe do amor, da caridade e do perdão. Vibremos a todos os desencarnados, meu Pai, que os nossos amigos espirituais possam assistir a todos eles. Vibremos agora aos nossos inimigos, meu Pai, que eles possam, assim, ver a vibração de amor que temos por eles, meu Pai. Que eles possam sentir o nosso perdão, tanto encarnados como desencarnados, meu Pai querido. Que possamos sair desta vida, meu Pai, sem deixar nenhuma mácula contra ninguém, meu Pai querido. Vibremos agora, meu Pai, a todos os nossos amigos, conhecidos, aos nossos parentes, trazendo muita luz, muita paz, muito amor desse laço maravilhoso, meu Pai querido. Vibrando, meu Pai, a todos os lares do planeta Terra, que vós possa iluminar cada lar, meu Pai, fortalecendo esse laço familiar. Lares em desarmonia, meu Pai, com desavenças, sem alimento, com doenças, que a sua luz possa fortalecer a todos eles, meu Pai, nesses momentos de prova, Pai querido. Abençoe também os nossos lares, meu Pai, trazendo a sua luz, a sua paz, nos fortalecendo cada vez mais, meu Pai, nesse caminho de ajuda e amor ao próximo. Vibremos agora, meu Pai, a saúde dos nossos irmãos mencionados nas lives, que a corrente Bezerra de Menezes e os seus espíritos iluminados, trabalhadores da saúde, possam assistir a todos eles, meu Pai querido. E pedimos, meu Pai, a Bezerra de Menezes e a todos os espíritos que trabalham com ele, meu Pai, assistir aos nossos irmãos com câncer, com diabetes, com depressão, mal de Parkinson, Alzheimer, doenças do pulmão, hipertensão, aos nossos irmãos cardíacos, muita luz, meu Pai, muita paz e saúde àqueles, meu Pai. E vibramos a nós mesmos, meu Pai, que possamos assim receber o seu fortalecimento, a sua luz e a sua paz, para que continuemos nesse caminho do amor, meu Pai, da paz, fazendo as nossas lives de domingo, conectando a todos nós com vós, meu Pai, esse pequeno trabalho, meu Pai, que fazemos com tanto amor, com tanto carinho, meu Pai. Agradecendo a live do André, iluminando ele, a esposa dele, o lar dele, e assim possamos finalizar, meu Pai, trazendo a sua luz, a sua paz junto a nós. Que possamos agora, meu Pai, agradecer a vós por mais essa oportunidade que tivemos e poder dar um pouquinho de nós, meu Pai, aos nossos irmãos mais necessitados, trazendo a luz a todos eles, meu Pai, e a nós também, pois assim possamos aprender cada vez mais, meu Pai. Ainda falando sobre a live,
muito importante que gravou em mim, meu Pai, quando o André disse que tomamos muito cuidado quando conversamos com os nossos irmãos, vendo se eles estão preparados para receber aquela lição, aquele comentário. Meu Pai querido, que nosso protetor espiritual possa nos iluminar para que possamos assim fazer o melhor de nós, meu Pai, aos nossos irmãos. Agradecendo a todos vocês que estiveram nessa live. Um beijo no coração de todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Que delícia. Muito obrigado, professor. Uma ótima semana a todos e nos vemos na quarta-feira. Para quem é de quarta e para quem é de segunda, nos vemos na segunda. Para aqueles que fogem de segunda-feira, também tem que ir nos trabalhos. Logo eu volto também. Estamos ansiosos pela sua participação. Tchau, gente. Tchau. Beijão no coração de todos vocês.